Salve, salve, galerinha. Mais uma vez aqui, Afonso na voz. Não sou jornalista, sou torcedor. Vim trazer a perspectiva do meu olhar como um torcedor da partida de Fluminense e Atlético Mineiro de ontem. Na minha visão, o Fluminense não jogou bola, o Fluminense faltou criação, faltou malandragem. Vou trazer aqui também novidades sobre um possível pênalti que está sendo debatido nas redes sociais no gol, do terceiro gol do Atlético Mineiro. Pode ser, pode não ser. Vamos trazer aqui, vamos conversar. Vocês vão conversar comigo aqui nos comentários. Vou trazer também a entrevista do Renato pós-jogo. Ele falou num tom um pouco desafiador. Vou trazer também o Thiago Silva falando que faltou caráter. Será que faltou mesmo? Depois ele foi lá e pediu desculpas em rede social. Ele falou que o Fluminense, na verdade, não falta caráter, faltou personalidade. Vamos trazer tudo isso aqui hoje nesse vídeo. Fica aí, hein? Vamos lá. Mas claro, eu não poderia estar aqui falando, hablando com vocês, sem ter a possibilidade de falar do nosso parceiro do canal, o Mercado Livre. Tem um link aqui na descrição. Se você quiser presentear seu pai, sua mãe, passou em Dia das Mães aí, você não deu presente, tá esperando virar o cartão, vence hoje? Ao momento, o link está aqui na descrição. Vai lá, compra aquele presentinho para sua amada, para o seu amado, dá aquela moral pro nosso canal aí. Usando esse link aqui, você está ajudando o nosso canal, beleza? Então dá essa moral pra gente aí, vamos de vídeo. Então, como eu venho falando aqui, né, a questão foi um jogo muito pobre de criação. O Fluminense faltou também muita malandragem na partida, mas a atuação do Fluminense como um todo foi péssima. Assim, foi um jogo que melancólico, assim, parece que está repetindo as atuações que a gente tinha desculpa, né? A gente tinha aquela desculpa da questão de jogar a Sul-Americana com time misto e tudo mais, só que essa partida do Brasileirão, o time não foi tão misto assim. Teve uma modificação do Renato? Teve, mas não foi tão misto assim. E eu acredito que o Fluminense poderia ter entregado mais. Como vocês estão vendo aqui na imagem, o Fluminense não teve... o Fluminense teve 5 chutes no gol, tá? Sendo dele, 2 chutes foram no gol. E os 2 gols que entraram, tá? Aí você vai falar, pô, mas o Fluminense foi cirúrgico, então as bolas que foram no gol, foi lá, guardamos. Não foi bem assim. Foi sim cirúrgico, mas o Fluminense criou muito pouco, teve muito pouco volume. E o Atlético também não oferecia tanto para o Fluminense. A gente poderia ter jogado mais, saísse mais para o jogo, talvez o jogo seria um pouco diferente. Aproveitar a pressão que os caras estavam sofrendo. E pelo incrível que pareça, quando começou a vaiar o time dos caras, quem sentiu foi o Fluminense, não foi os caras. Isso me incomodou muito. A questão de ali, ó, como vocês podem ver ali, chute bloqueado. O Fluminense teve um chute que tentou bater e bloqueou por alguém. Agora olha pro Galo. O Atlético Mineiro, ele bateu 14 finalizações no gol. Chutes direto no gol foram 5. Então, assim, os caras tiveram mais perigo que a gente. Foi um jogo realmente assim que o Fluminense meio que abdicou de jogar a bola. Aí você vai falar, pô, mas o Renato poupou o Ganso. Pô, tudo bem, a gente poupou o Ganso, mas o Renato sabe jogar. Inclusive, eu acho que o Renato mexeu errado. Na hora que ele tira o Nonato, eu não sei quem escreveu na pedra que um jogador amarelado tem que sair. O Samuel Xavier meteu gol contra o Santos amarelado. O jogador amarelado não tem que sair do jogo. Se ele tem bem, tem que continuar. Naquele momento, quem deveria ter saído era o Bernal, que estava cansado. Já mostrava que estava cansado. Entrava com o Hércules na posição do Bernal. Entendeu? Um jogador mais de pegada, que entrou bem na partida. O Martinelli, dos 30 para o final do jogo, o Renato chegou a perguntar ele se ele estava cansado, ele não quis sair. Ele achou um passe pro Serna, porra, perfeito. Mas só que ele deveria ter saído também. Então, assim, são coisas... Por que não botou o Lescano? A gente não precisava de uma velocidade na saída, já que o Galo estava amassando. O Lescano entrou bem, cara, em outros jogos. Por que não deu oportunidade pro cara? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a ver que o Renato também não tá lá essas coisas. Ele não tá mexendo bem no time. A gente precisa melhorar isso. Então, são coisas que a gente precisa rever, cobrar sim do Renato. Vou mostrar pra vocês aqui a entrevista dele. Eu não gostei muito da entrevista dele, não, cara. Eu achei uma entrevista meio que
a culpa nunca é dele, entendeu? A culpa é sempre do outro. A culpa é do elenco, a culpa é da falta de decisão, a culpa é que não bate no gol, a culpa é sempre do outro. Ele não assume a responsabilidade do grupo. Quem tá treinando é ele, cara. Não é eu ou você. É ele que tem que dar solução pra gente. A gente tá cobrando, a gente quer ver a solução. Aí você vai falar assim, pô, mas o elenco é curto. Sim, o elenco é curto, mas ele já sabia quando ele aceitou. Eu vou falar mais sobre isso quando a gente estiver no vídeo aqui da entrevista, beleza? Se pra você, tricolor, isso foi bom, cara, me desculpa. Eu tô desconecto da realidade. Olha isso, cara. A gente não teve um escanteio. A gente não teve uma jogada de linha de fundo que conseguiu um escanteio na partida. Então, assim, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito. Ou tem muitas coisas erradas, vou dizer assim. A gente não pode aceitar isso. É um time que gosta de jogar com a bola, a gente, tudo bem, o adversário estava amassando a gente, até que a posse de bola não foi tão longe, porque eu tô te falando, o Galo também não estava bem na partida, o Galo também não jogou tão bem assim. Quem deveria jogar bem era a gente, cara. A gente estava jogando com o jogo, quando a gente meteu 1-0, é ali que faltou malandragem, é ali que faltou cadenciar o jogo, é ali que faltou o Renato talvez botar o Ganso para jogar. Ah, não só joga no sintético. O cara não jogou nem lá na Sul-Americana, pô. Por que não botou ele pra jogar agora? Então botasse ele pra jogar na Sul-Americana. O Ganso ganhou dois jogos de folga. O Ganso tá uma semana sem jogar. Tá, tem que poupar o Ganso. Então, tudo bem, a gente tem que poupar o Ganso. Mas é um jogo importante pro Fluminense. Se o Fluminense ganha, é encostar no terceiro. Faltou, eu acho que faltou. Faltou o Liscano na partida, faltou o Ganso na partida. O Renato mexeu errado, perdeu o meio campo pro Atlético Mineiro. Ah, mas o Martinelli achou o passe. Cara, sensacional. Ele fez de ganso ali, cara. O passe dele foi de ganso. Pensou rápido, mas se você lembrar, ele perdeu a bola pro Hulk porque tava cansado. A sorte dele é que o Hulk caiu. O Hulk escorregou no gramado lá. Senão ele nem com a bola ficaria. Puxar um outro contra-ataque, talvez um quarto gol ali. Um quarto gol não, ali já tava. Foi 2-2, né? Então, não tô entendendo, entendeu? Eu acho que faltou o Renato na partida também. Eu acho que essa derrota tá mais na conta do Renato. E não adianta passar pano e falar que a culpa é do elenco, não. Eu acho que tá na conta do Renato essa derrota aí. Vamos pro próximo. Vou voltar aqui soltando o vídeo para vocês do possível pênalti que tá sendo muito debatido em redes sociais. Mais uma vez o Fluminense foi prejudicado. E a gente vai estar analisando aqui juntos se realmente faz sentido a reclamação. Assim, na minha visão, eu acho que o Lianco atrapalha o Fábio. O Fábio ele faz um movimento de ir na bola e acaba sendo atrapalhado pelo Lianco. Eu acho que esse lance deveria ser chamado no VAR, porque o Lianco estava impedido nesse lance. E talvez teria mudado, né, o rumo da partida e o Fluminense sairia com 1-1, com 2-2, perdão, nesse jogo, que foi um jogo realmente, não foi vistoso, tanto para o Atlético quanto para o Fluminense. Só que eles foram um pouco melhor do que a gente. No final do jogo, eles tiveram a imposição e conseguiram virar o jogo. Mas esse lance aqui está sendo muito debatido e seria bom a gente analisar. Vamos lá. Você está vendo que a bola vem de lá e o Lianco faz um movimento aqui da cabeçada e o Fábio recolhe a mão. Mas a bola já tinha passado, ok. Mas esse movimento de corpo do Lianco tendo se jogado na bola e questiona também o fato dele ter tocado nessa bola antes de entrar no gol. Então é um lance que eu acho que uma possível revisão deveria acontecer. Mas também a gente prega muito a questão do quando é lance duvidoso, deixa a decisão do campo. Acaba que agora a gente está pagando com a língua, né? Eu também falo muito isso, enfim. É um lance que poderia ter mudado aí, a gente ter voltado pelo menos com um ponto dessa partida. Fato é que isso não inibe a atuação do Fluminense, perfeito? É uma questão até seria uma possível desculpa nossa, mas eu acho que esse lance poderia mudar o resultado da partida, mas também não acredito que isso tenha inibindo a mal atuação do Fluminense na partida. Então, fica aí um ponto que a gente tem que levantar para vocês e mostrar, né? Então, tá aí o lance que foi questionado pela torcida, inclusive no Twitter, em Instagram, inclusive na página do Vivo Flu, a gente vai estar colocando esse vídeo também lá. Dá uma ligada lá e segue a gente no Instagram também. Então vamos lá, agora eu vou trazer para vocês aqui a entrevista do Renato, tá? A entrevista do Renato pós-jogo.
Uma entrevista ela começa com a pergunta do Gabriel, do Rádio Tricolor, vocês vão ver aí. É uma pergunta até que curiosa, tá? E o Renato, ele meio que quer se isentar da situação, e isso já começa por aí a minha revolta. A entrevista que ele deu no pós-jogo ali, ele chega a falar, até para tomar cuidado para citar certinho, que time que quer brigar na parte de cima, brigar por título, não pode tomar tanto gol assim, não pode tomar gol em sequência de escanteio. E a gente sabe que o Fluminense gastou quase 200 milhões de reais nessa última janela. Foi um valor, assim, astronômico para as condições do clube. E a impressão que a gente tem, olhando a sua escalação hoje com 3 volantes, é que quando você quer defender um pouco melhor, o time fica sem poder ofensivo. E aí quando você escala o time para atacar um pouco melhor, o time fica sem poder defensivo. Isso é um problema de falta de elenco? E se é um problema de falta de elenco, é porque o Fluminense contratou errado, ou porque quem o Fluminense contratou até estava certo, mas não está rendendo agora dentro de campo. Boa noite. Boa noite. Bom, quanto ao elenco, vou evitar comentar porque quando cheguei o elenco todo estava aí. Eu acho que o clube sempre tenta contratar, às vezes vai acertar, às vezes vai errar. Faz parte. O Lima hoje era um jogador que iria jogar, tanto é que ele não viajou para a Bolívia, que ele ia jogar. Infelizmente, na sexta-feira ele sentiu uma lesão, grau 1, estava fora. O Ganso e o Renato, na grama sintética, seria um perigo colocá-los para jogar. Mas acho que dentro disso tudo, eu concordo com algumas coisas. Faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time, até porque a gente saiu na frente, tomamos o gol de empate e a virada no nosso melhor momento na partida. Chegamos ao empate e depois, faltando uns 2 minutos para terminar o jogo, nós tomamos um gol de bola parada. A gente treina bastante, a gente conversa, faz parte, a gente sempre procura evitar isso. Mas também não posso deixar de destacar, principalmente, o primeiro tempo não foi bom, tanto para o Fluminense como para o Atlético. Tecnicamente não foi bom, o segundo tempo foi pegado, foi um grande segundo tempo de ambas as partes. Mas pelo que o Fluminense produziu, acho que nós merecíamos inclusive a vitória. Então, infelizmente, nós tomamos os gols no momento ruim da partida, onde nós estávamos melhor. Faz parte, a gente treina, a gente procura evitar sempre. Também enfrentamos uma grande equipe, tem grandes jogadores, tem um grupo forte, tem dinheiro. E hoje em dia no Campeonato Brasileiro, o clube que tem dinheiro faz a diferença sim. Boa noite para você, Renato. Edivaldo Miranda, da Litoral News. Você citou a malandragem, que foi uma coisa que faltou. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Vamos lá, repetir de novo. Eu estava atendendo, mas fala mais alto. Tranquilo. Você citou a malandragem, que é uma coisa que faltou para o Fluminense, na tua visão, para conseguir essa vitória, acabou sendo derrotado. Você cita algumas falhas defensivas, o que mais você citaria que faltou para o Fluminense sair daqui com o melhor resultado para levar para o Rio de Janeiro? Por favor. Não, mas quando eu falo a malandragem, eu falei na pior das hipóteses, o jogo estava 2-2. Está faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo. Eu sempre falo para eles, no final do jogo a bola não pode nem chegar próximo da nossa área. E o Atlético teve 2, 3 escanteios seguidos. Foi no momento que eu ia queimar a última substituição para colocar um zagueiro, porque sabia que no final do jogo o Atlético iria colocar a bola na área. Mas infelizmente nesse tempo aí a gente tomou o terceiro gol. Então a malandragem que eu falo no vídeo, no dia a dia, eu passo para eles. Final do jogo, não pode a bola chegar nem próximo da nossa área. Então, infelizmente a bola chegou, tiveram 2, 3 escanteios, tivemos uma falha na marcação e infelizmente nós tomamos o terceiro gol. Renato, boa noite. Cláudio Rezende. Então, tá aí a entrevista do Renato, né? O Renato, ele fala exatamente a questão da malandragem que eu comentei no início, que realmente faltou. É um tipo de
de partida que a gente precisava trazer os 3 pontos, a gente não conseguiu trazer os 3 pontos. No final do jogo, realmente, a bola não tem que sondar ali. O jogo estava 2-2, teve um lance que o Aras tentou proteger a bola e arrumou eles conseguiram um lateral, salvo engano. É que ali não é, chegou um momento ali, a bola lá no ataque. Acha um espaço vazio no campo e manda. Não tem que ficar protegendo bola, segurando ali, tentando sair jogando. Ali não é lugar para isso. Manda a bola lá para casa do caramba e depois a gente resolve. Organiza o time, entendeu? Faz a linha de 5, faz a linha de 4 ali. O Renato comentou que ia botar um zagueiro, não deu nem tempo. Então, assim, acho que realmente faltou um pouco de malandragem pro time que estava em campo. Mas acho que ele também demorou muito a fazer isso, entendeu? Ele teve um momento na imagem que ele já estava falando que acabou o jogo. Realmente acabou o jogo, mas ele tinha que fazer acabar o jogo, né? Ele já era para ter feito a substituição, realmente gritar a bola pro mato, e realmente acabar com o jogo, segurar o jogo, cair no chão, esperar 5 minutos, que se queria trazer o empate, realmente tinha que se fazer dessa forma, mas não fez. Acho que também faltou também dele, não é só culpa dos jogadores, não. Vou colocar aqui o próximo vídeo, é o vídeo do Hulk, do Thiago Silva. Perdão, é que o Hulk tá na imagem aqui, mas vou colocar o vídeo do Thiago Silva, vamos lá. Desejar, acho que não fizemos um grandíssimo jogo, mas também não fizemos um jogo muito ruim. Mas eu acho que poderíamos fazer melhor, né? Acho que essa tem que ser a nossa cobrança. De olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Acho que um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar, cara. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro, né? Não podemos expor tudo. Mas é uma situação complicada que a gente vem atravessando, a gente não vem desempenhando bem. E com isso as coisas não estão acontecendo, né? E hoje a gente sai na frente, depois a gente para de jogar. Enfim. É difícil, cara. É difícil. O sintético hoje não fez diferença, porque eles também não estão acostumados. Mas não é o que a gente quer para o nosso futebol. Não é contra o Atlético, contra os times que tem campo sintético. Mas é contra o espetáculo, né? Enfim. Mas é o momento da gente olhar para dentro, olhar no espelho, ver o que a gente tem para fazer para melhorar. E melhorar. Quarta-feira tem um jogo importante, um jogo teoricamente decisivo para a gente. Depois a gente sai para Caxias, onde a gente tem que pontuar. E no momento tá difícil. Vamos tentar recuperar da melhor maneira possível. Depois de um mês quase que eu não jogo, hoje até que eu consegui suportar bem, até no campo sintético um pouco mais duro, consegui desempenhar um papel teoricamente bom, mas não foi o suficiente para ajudar. Então a gente tem que minimizar esses erros aí, porque todo jogo a gente vem tomando gol e não é por aí que a coisa tem que andar, sabe? Time que quer brigar lá em cima tem que tomar o mínimo de gol possível. Porque eu nunca vi um time campeão tomando gol todos os jogos. Isso não é desculpa, não é colocando culpa em ninguém. Eu acho que é um contexto geral que a gente tem que avaliar e cuidar. Conseguimos empatar um jogo difícil depois de eles terem virado. E aí no último minuto você toma o gol, depois de 3 cobranças no mesmo lugar. Enfim, vamos descansar, falar o que tem para falar dentro e tentar reverter isso nos próximos jogos. Tá aí a fala do Thiago Silva, né, a respeito da partida. De fato, eu acho que ele foi muito infeliz. Assim, às vezes eu acho que o Thiago Silva é muito tricolor. Então acaba que ele se passa um pouco nessa questão do emocional. Ele sai estressado numa partida e ele acaba falando coisas como um torcedor, chateado, magoado, como foi a partida e como foi, né? Realmente foi 3 bolas na primeira trave ali, e acaba que o Fluminense pecou nisso. Eu acho que ele também ali, na hora que o cara se movimentou como queria, porque ele no escanteio ele é muito posicional, mas faltou alguém segurar o Igor Gomes, que veio correndo do jeito que ele quis e buscou a bola no primeiro poste ali, e realmente atrapalhou ali o desejo do Fluminense de trazer um ponto para casa. Mas fato é que o Fluminense precisa melhorar muito, beleza?